Bem-vindos à informação no Jornal da Noite. A delegação do Fundo Monetário Internacional reuniu hoje com o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário para falar da economia nacional. No fim, o FMI prometeu divulgar os resultados da reunião na sexta-feira. A delegação do Fundo Monetário Internacional chegou a Maputo há 8 dias com a missão de prosseguir com as investigações que iniciaram com a descoberta das dívidas ocultas. Uma semana depois, esta quarta-feira, reuniu com o primeiro-ministro, o ministro e a vice-ministra da Economia e Finanças, bem como o governador do Banco de Moçambique. Segundo o chefe da missão do FMI, o encontro foi agradável e a auditoria das dívidas ocultas do país tiveram destaque na discussão. Tivemos uma conversa agradável e amigável com o primeiro-ministro sobre a economia de Moçambique. Notamos com particularidade que a visita do presidente a Washington e o encontro com a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde, foram bem-sucedidos para desbloquear a questão da auditoria que está a ser discutida há alguns meses. The issue of the audit, which had been an issue discussions for quite a few months now. Os trabalhos da delegação do FMI, que está pela segunda vez em Maputo, terminam esta quinta, mas os resultados da visita serão divulgados na sexta-feira. Não tenho muito a dizer agora, mas estou certo de que enviaremos um comunicado de imprensa na sexta-feira de manhã com mais detalhes. And you'll get many more details at this point. Thank you very much. No, thank you. I'm not going to make... O encontro desta quarta-feira foi à porta fechada, mas houve uma exceção para os repórteres de imagem captarem vídeos e fotografias por alguns instantes. O governo não se predispôs a falar à imprensa acerca do encontro. A delegação do governo no diálogo político pediu hoje mais tempo para refletir sobre a proposta dos mediadores de se iniciar provisoriamente, ou melhor, de se indicar provisoriamente governadores da RENAMO para as 6 províncias. Depois dos mediadores terem sugerido que se indicasse provisoriamente governadores oriundos da RENAMO para as províncias reivindicadas por Afonso Dhlakama, a delegação mandatada por Filipe Nunes pediu esta quarta-feira mais tempo para pensar na proposta. É claro que trata-se de um assunto muito importante e também sensível, e assim é compreensível que precisa tempo para ser analisado e decidido. Entretanto, não há prazos definidos para a equipa do governo apresentar o seu posicionamento sobre a proposta. As partes e também os mediadores concordaram que era melhor esperar para a proposta do governo, a reação do governo, na maneira de poder fazer uma discussão com ambos as posições sobre a mesa. A equipa do diálogo volta a reunir esta sexta-feira em mais uma tentativa de busca de consensos para o fim da instabilidade político-militar. Lembre-se que Mário Rafael havia dito domingo passado que os pontos basilares para o fim da instabilidade são a descentralização do poder exigida pela RENAMO e a desmilitarização dos homens de Afonso Dhlakama. Ana Rita Sitoli duvida da eficácia dos mediadores internacionais no diálogo político. Fátima Mimbir concorda, mas diz que é preciso saber o que fez com que os mediadores nacionais falhassem a sua missão. Já Gania Moussagi diz que se as delegações descobrirem a razão para não haver confiança, o processo vai avançar. Eu extrato do programa Opinião no Feminino. Eu concordo com o Dom Rafael, concordo plenamente. Que é um assunto que já devia ter sido colocado. Por isso que alguns de nós, como eu, achei que talvez o input que é necessário neste nosso assunto somos nós próprios. Arranjemos pessoas idôneas que nos conhecem bem, que dominam a lei moçambicana, para poder começar a ajudar. Ei, isto aqui, também isso não devia ser, devia não ser. Neste momento estamos até estrangeiros, que alguns querem entender melhor quem somos nós, afinal. O que é que nos está a pôr neste litígio que nunca mais tem norte? Eu acho
aqui um TPC que talvez nós não fizemos, ou um trabalho preliminar, foi tentar perceber o que é que falhou no processo anterior, que estava a ser desenvolvido por moçambicanos, a ponto de levar a que a Renamo fincasse o pé que queria mediadores estrangeiros. Eu penso que sobre a questão da mediação, sobre nós moçambicanos resolvermos, claramente as soluções têm que vir de nós próprios. Fiquei admirada em ouvir as palavras do Rafael dizer que o que está a se ver é a falta de confiança. Falta de confiança de quem? E do quê? Quando descobrirem, eles que estão lá nas negociações, eu acho que vamos ultrapassar, porque o povo moçambicano precisa disso. O povo moçambicano merece a paz e os próprios, nós como partido também precisamos de avançar com as nossas atividades. O programa Opinião no Feminino será exibido hoje às 23 horas na STV Notícias. O Presidente da República inaugurou hoje a ponte ferroviária sobre o rio Mbeluzi, no distrito de Boane, província de Maputo. Trata-se de uma infraestrutura considerada estratégica nas ligações internas e nas relações comerciais com países vizinhos. Flip News diz ser necessário mobilizar o tráfego para rentabilizar a via e assegurar retornos rápidos. A nova ponte ferroviária substitui a que se foi degradando ao longo dos anos devido a vários fatores. Levou 1 ano e 2 meses em construção, tendo custado 580 milhões de meticais à empresa Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique, após constatar que a reabilitação da antiga ponte custaria o equivalente, com a desvantagem de ter as estruturas de suporte mais degradadas. A nova ponte, com 362 metros de comprimento, tem capacidade para 27 toneladas por eixo, contra 20 da anterior, e pode permitir a passagem de composições ferroviárias de até 100 vagões, contra os anteriores 50. Após a sua inauguração, o Presidente da República disse que a ponte representa o cometimento do governo na criação de infraestruturas para o desenvolvimento, mas quer que haja mobilização de tráfego para rentabilizá-la. Para que esta ponte atinja o objetivo pelo qual foi concebida, é preciso que sobre ela flua o tráfego. E aí aconselhamos-vos a serem comercialmente agressivos para a mobilização do tráfego, porque senão a ponte não vai ter retorno rapidamente. O Ministro dos Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita, destaca o facto desta obra ser inaugurada numa altura exigente em termos de infraestruturas para responder aos desafios da procura nacional e regional. Inauguramos hoje o primeiro maior empreendimento de raiz de uma ponte ferroviária desde a independência nacional, num contexto em que o setor dos transportes e comunicações é chamado a mobilizar a sua capacidade para a modernização e ampliação da sua rede ferroviária nacional e internacional, para responder ao novo quadro de aumento de tráfego ferroviário em quase todas as nossas linhas. O presidente do Conselho de Administração dos Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique, Vítor Gomes, também sublinhou a viabilidade da via do ponto de vista interno e internacional. Através desta ponte, poderão passar cargas para o Porto de Maputo, como seja o calcário da zona de Salamanga, estimado em cerca de 600 mil toneladas ano, o açúcar da Suazilândia, estimado em 300 mil toneladas ano, para além, obviamente, do nosso serviço de transporte de passageiros que assumimos como responsabilidade social para com a sociedade. A nova ponte ferroviária de Boane também estará associada aos corredores ferroviários da África do Sul e da Suazilândia para viabilizar sobretudo o carvão de Witbank na África do Sul, através dos portos de Maputo e Richard Bay. 14 pessoas contraíram ferimentos entre graves e ligeiros em resultado de um acidente de aviação ocorrido na tarde de hoje em Maputo. O sinistro envolveu um transporte semicoletivo de passageiros e um carro particular. Presume-se que tenha sido causado por corte de prioridade.
As imagens captadas por um vídeo amador foram feitas por volta das 13 horas desta quarta-feira, aqui na esquina entre as avenidas Paulo Samuel Kakomba e Olof Palme. O acidente envolveu uma viatura de transporte semicoletivo de passageiros e uma outra particular. Testemunhas que encontramos no local contam que a grande razão foi um corte de prioridade. Então o minibus vinha desse lado. Então quando chegou ali, bateu aquele carrinho, foi batido com esse carro que vinha desse lado aqui. Então quando bateu, então queria tentar subir para este lado. Então subiu desses pilares, não conseguiu. As vítimas estavam gravemente feridas. Eu vi o embate daí de cima do escritório, logo rapidamente desci com o meu colega e constatamos pessoas, né, a serem tiradas do carro, porque parece que o embate foi porque o chapa foi cortado a prioridade. As vítimas que seguiam no minibus que fazia a rota Anjo Voador Praça dos Combatentes foram levadas para o Hospital Central de Maputo. A unidade sanitária confirma a entrada de 14 feridos, dos quais 3 em estado grave. Desses doentes que entraram, 3 aqui estão em estado grave. Uma senhora e 2 senhores. A senhora teve fraturas da segunda e terceira costela e temos um que sofreu no membro inferior esquerdo, tem a fratura do fêmur, e o outro sofreu na cavidade abdominal. Ainda estão na sala de observação. Até ao fim da tarde, os feridos ligeiros ainda estavam a ser observados. Esta não é a primeira vez que um acidente envolvendo um transporte semicoletivo de passageiros e uma viatura particular acontece na esquina entre essas avenidas. Aliás, os moradores colocaram estas barreiras para evitar que, em caso de acidente, as viaturas atinjam o muro deste edifício localizado aqui próximo. Vale referir ainda que, segundo testemunhas que encontramos no local, já houve pessoas que morreram atingidas por viaturas sinistradas neste local. Em março deste ano, um acidente que também envolveu um transporte semicoletivo de passageiros da mesma rota e um carro particular deixou 10 feridos. Pediu para pôr lomba ali, para não acontecer esse acidente. Mas não podemos andar por as lombas nas ruas pequenas. Segundo os moradores, o pedido de lombas é feito já há bastante tempo, mas até hoje não obtiveram nenhuma resposta. Gaspar Chirinda, Antônio Tiwa, STV. Subiu para 4 o número de vítimas mortais do naufrágio ocorrido ao princípio da noite de ontem na Baía de Inhambane. O administrador marítimo diz que vai solicitar a criação de uma comissão de inquérito para apurar as reais causas do acidente. Eram por volta das 17h30 quando esta embarcação naufragou com 38 pessoas a bordo. Apesar do local do naufrágio não ser muito profundo, o pânico tomou conta das pessoas e muitas delas tiveram de ser socorridas por marinheiros e outros populares que presenciaram o naufrágio. Segundo o administrador marítimo Américo Citói, a embarcação já estava atracada quando, de repente, uma onda gigante sacudiu a mesma. O acidente, portanto, ocorreu na ponte da Machis, na altura em que esta mesma embarcação se encontrava, portanto, fazendo manobras, portanto, de atracação, não é? A embarcação, portanto, conseguiu lançar, portanto, os primeiros cabos, já se encontrava amarrada no cais, alguns passageiros já tinham desembarcado, mas, no entretanto, acho que uma onda que incomodou a embarcação, as pessoas, portanto, entraram em pânico, correram todos para um bordo e, portanto, a embarcação naufragou. Até aqui são confirmadas 4 mortes e não há registro de desaparecidos. Aliás, a última vítima mortal, um estudante da Escola Industrial e Comercial Eduardo Mondlane, em Inhambane, foi encontrada esta manhã por mergulhadores. Tivemos, infelizmente, portanto, 4 óbitos deste acidente, envolvendo, portanto, todos, portanto, indivíduos de sexo masculino. O quarto corpo foi encontrado esta manhã, que é o corpo que a família vinha reclamando o corpo, portanto, desde ontem. A embarcação naufragada tem uma lotação para 38 passageiros e nela estavam 38 passageiros. Mas tratando-se de um dia de mau tempo, o número devia reduzir pela metade, o que significa que não mais do que 20 pessoas deviam estar dentro da embarcação.
normalmente um técnico da administração marítima tem estado próximo às embarcações que estão a carregar, justamente que é para controlar a lotação das mesmas. Afinal, o que é que falhou neste dia para que nenhum deles visse que aquela embarcação naufragada trazia passageiros a mais e evitar, provavelmente, aquela situação? Se isto não ocorreu, é por motivos que, portanto, vamos, portanto, tomar conhecimento, portanto, mais tarde. Porque uma das nossas apostas é que, no fim de todo este trabalho que nós estamos a realizar, vamos sentar e vamos solicitar, portanto, uma comissão de inquérito, portanto, que venha esclarecer, que vai trazer à superfície todos os detalhes desta situação. Apesar de nenhuma outra família ter se queixado do desaparecimento do seu parente, a administração marítima continua com as buscas debaixo da água para certificar se haverá ou não outra vítima do naufrágio. Arranca 19 de outubro próximo a 4ª sessão da Assembleia da República. O informe anual do chefe de Estado, o Plano Econômico e Social e o respectivo Orçamento de Estado para 2017 e o relatório da comissão criada para averiguar as dívidas ocultas são algumas das matérias que vão à mesa de debate nesta sessão. Em reunião havida esta quarta-feira, a Comissão Permanente da Assembleia da República aprovou mais de 30 matérias que deverão ir a debate na 4ª sessão. Entre elas, destaca-se a ida de Filipe Nunes ao Parlamento, na qualidade de Presidente da República, para prestar um informe anual sobre o Estado da Nação. Temos pontos que são regimentais, como é o caso do informe do Provedor de Justiça. Temos as perguntas ao Governo, informações do Governo. Temos a informação do Gabinete do HIV-Sida. Temos o relatório da Comissão de Petições e novas matérias que vêm, com algumas convenções também, que vão passar em revista desta vez. E temos a presença do chefe do Estado no âmbito da prestação da informação do Estado-Geral da Nação. A comissão de inquérito criada para investigar as chamadas dívidas ocultas vai também apresentar o relatório das suas atividades na 4ª sessão parlamentar. Será ainda submetido à aprovação do plenário o Plano Econômico e Social e o respectivo Orçamento do Estado para 2017. Os trabalhos da 4ª sessão ordinária da Assembleia da República vão encerrar no dia 20 de dezembro. O edil de Quilimane, Manuel de Araújo, diz estar a ser alvo de perseguição por pessoas desconhecidas que supostamente o queiram assassinar. De Araújo diz que reforçou a segurança para o proteger e que o caso já está na polícia. O edil de Quilimane diz que há pessoas estranhas que têm estado a persegui-lo com o intuito de o assassinar. Manuel de Araújo explica o assunto na primeira pessoa. A primeira vez aconteceu no dia 7 de abril, em pleno comício popular do dia 7 de abril, depois de eu ter feito a intervenção do dia. Portanto, apareceu um antigo combatente da Frelimo que disse que eu devia receber um tiro. E, bom, ouvi aquilo, não dei muita importância. Mas a semana passada verifiquei que algumas pessoas pareciam estar sempre muito próximo do local em que eu estava. Portanto, notamos que havia pessoas que me perseguiam. Montei uma estratégia que era para ver se era possível nós confirmarmos de que, de facto, eles estavam a seguir os meus movimentos. E tivemos essa confirmação. Portanto, isso começou na quarta-feira, quinta, sexta, sábado. Dei a informar as autoridades competentes daquilo que estava a acontecer. De Araújo explicou ainda que terça-feira, no decurso da 4ª sessão da Assembleia Municipal, uma membro da bancada da Frelimo proferiu uma ameaça de morte. A sessão foi interrompida para concertação da mesa da Assembleia, que decidiu impedir a referida membro de entrar na sala. Não concordando com a decisão, toda a bancada da Frelimo abandonou a sala de sessões. E quando menos esperava, hoje, em plena sessão da Assembleia Municipal, eu estava a responder as perguntas colocadas pelo membro da Assembleia Municipal, pela bancada do MDM e pela bancada da Frelimo,
quando uma das membros de nome Nilza Gomes, ela profere a ameaça. Quando ouvi, não quis acreditar. Manuel de Araújo diz estar a viver momentos de medo face ao que está a acontecer na sua vida. E o Partido Frelimo na Assembleia, na Assembleia Municipal de Climane já reagiu à acusação de Manuel de Araújo. Rigione Bambino diz que Manuel de Araújo foi quem começou com a perturbação a nível da sessão, por isso devia ser retirado da sala. Quanto ao abandono da sala de sessões da Assembleia Municipal de Climane, no decurso da 4ª sessão ordinária do órgão, o chefe da bancada da Frelimo responsabiliza Manuel de Araújo. A ofensa começa aqui. O senhor presidente do município nunca considerou a bancada da Frelimo como bancada como tal. E chama de forma pejorativa da bancada minoritária e não diz que somos da bancada da Frelimo. E começa a dizer que a Frelimo matou Siba Macuacua, mata intelectuais, mata não sei quem, e enumerou várias questões e pôs em pânico a sala. Aí depois acabou dizendo, inclusive até há um combatente que no dia 7 um combatente de luta de libertação, um da Frelimo, que no dia 7 de abril prometeu-me dar tiro e disse que ia dar tiro. E penso que como forma de controlar a situação, de uma maneira, a semelhança, entre aspas, mão invisível, apareceu a colega Nisa a dizer, olha, se diz que vai ser dado tiro, o senhor provoca muita inveja que agora está a nos ofender. Então pronto, a senhora Nisa está a dizer que eu mereço levar tiro porque eles são assassinos e deve ser tirada da sala. A Rigione Bambino diz que Manuel de Araújo quer tirar apenas protagonismo político na história. Tudo o que aconteceu ontem, ele é que provocou, perturbou bastante a sessão e ele não pode aparecer, portanto, como vítima. Tem que aparecer como protagonista da desordem que aconteceu, e isso não é pela primeira vez. Eu penso que ontem foi o tubo de escape. Tinha que acontecer aquilo e nós tivemos que nos retirar porque queríamos evitar o pior das situações que havia, porque não havia ambiente favorável para a realização da 4ª sessão ordinária da Assembleia Municipal. A bancada da Frelimo diz que o edil de Climane é apenas convidado às sessões da Assembleia Municipal e por isso não tem competências para mandar o órgão tal como tem sido a acontecer. Saímos a esta altura para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes com o melhor de informação. Até já. À quarta-feira, às 23 horas, Boaventura Município junta-se a 3 grandes mulheres da sociedade. Gera-se tudo, caça-se tudo, para. Visão por revisão. Para colher a visão, a voz e análise. Como é que interpreta este sinal? Sob perspectiva feminina de diversos assuntos na ordem do dia. O que a Renamo está a fazer é uma afronta ao Estado. É preciso cantar muito alto bem e que esse bem seja real. A arma e a guerra não são a forma de resolver os nossos problemas como cidadãos. Estão-se a manchar, vocês. Não há ninguém que vai tapar o sol. Os processos são dinâmicos das revoluções. Todo mundo está amarrado em algum lugar e acha que é ali onde tem que comer. Os políticos têm uma responsabilidade bastante grande. Estamos a tocar batuques, ninguém está ouvindo. É preciso que venha para eles poderem explicar. Despolitizar excessivamente o órgão eleitoral, o que quer dizer? Opinião no feminino. Em Moçambique é preso pilha galinhas. À quinta-feira, quinzenalmente, Olívia Massango dirige o Grande Entrevista. O que tem a dizer a tudo quanto se falou? Eu também não sou verdadeiramente moçambicano. Alguma coisa estava a afetar este relacionamento? Ele próprio deveria ter essas características todas.
Questões que mexem com diversos setores da sociedade a serem respondidas pelas pessoas visadas. Afinal de contas, com que fundos contam para trabalhar? Fazer algumas adaptações. Maior transparência na gestão. Neste momento é quase impossível. Faz sentido. Durante a guerra mataram uma série de civis a tirar os cadáveres dentro da cisterna. O que nos sugere este desabafo? Grande entrevista, às 23 horas, na STV Notícias. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. À quarta-feira, às 23 horas, Boaventura Município junta-se a 3 grandes mulheres da sociedade. Gera-se tudo, caça-se tudo, para. Visão por revisão. Para colher a visão, a voz e análise. E como é que interpreta este sinal? Sob perspectiva feminina de diversos assuntos na ordem do dia. O que a Renam está a fazer é uma afronta ao Estado. É preciso cantar muito alto, bem. E que esse bem seja real. A arma e a guerra não são a forma de resolver os nossos problemas como cidadãos. Estão-se a manchar, vocês. Não há ninguém que vai tapar o sol. Os processos são dinâmicos das revoluções. Todo mundo está amarrado em algum lugar e acha que é ali onde tem que comer. Os políticos têm uma responsabilidade bastante grande. Estamos a tocar batuques, ninguém está ouvindo. É preciso que venha para eles poderem explicar. Despolitizar excessivamente o órgão eleitoral, o que quer dizer? Opinião no feminino. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal. O Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural está reunido na cidade da Beira na busca de soluções conjuntas para um uso sustentável dos recursos florestais. Esta reunião, que arrancou nesta quarta-feira e deverá terminar amanhã, pretende sobretudo redefinir o papel dos serviços provinciais de florestas e fauna bravia face aos desafios atuais do país e, por outro lado, fortalecer a componente da fiscalização, tendo em conta o crescente desmando neste setor por parte de operadores florestais, apesar de todos os dispositivos legais para desencorajá-los. Eu creio que uma das maiores medidas para o nosso setor é realmente refletirmos sobre como é que deverá ser a fiscalização no setor florestal e também garantir aquilo que é o cumprimento da legislação, porque a lei determina quais são os procedimentos e critérios e que algumas vezes, infelizmente, os nossos operadores não têm estado a cumprir com alguns procedimentos. A reunião irá refletir também a política e estratégia do setor florestal. Por isso, trazemos para reflexão o que é que a lei, né, de florestas e fauna bravia traz e o regulamento que vão permitir nós reforçarmos aquilo que é uma exploração não viável para o setor das florestas. O Mitader equaciona tomar outras medidas junto dos operadores desonestos para travar o corte desenfreado de madeira por parte de alguns operadores licenciados. O governo de Sofala pretende que os recursos florestais continuem a dar benefícios sociais e ambientais aos moçambicanos, tendo por tal desafiado os técnicos do setor de florestas para observar com rigor as leis vigentes na atribuição de licenças. A avaliação e a monitoria dos operadores e dos recursos florestais existentes no país são um exercício permanente. Contudo,
A gestão das florestas é um processo contínuo, sendo um desafio, dada a crescente prática de desflorestamento. Esta reunião conta com o setor privado, bem como a sociedade civil representada pelas organizações não governamentais que atuam no setor de florestas. A partir de janeiro do próximo ano, será interdita a exportação de qualquer espécie de madeira em Touro, segundo disse Xavier Sacambuera, diretor nacional de florestas, mesmo quando da primeira reunião de florestas que decorre entre hoje e amanhã na cidade da Beira. O Conselho de Ministros já aprovou a revisão pontual da lei atual e está na mesa da Assembleia da República para que, a partir de janeiro de 2017, seja interdita a exportação da madeira em Touro de qualquer espécie madeireiro moçambicano. Pretende-se com esta iniciativa potenciar e capacitar os moçambicanos na industrialização da madeira, acrescentar cadeias de valor no processo de exploração da mesma para que haja mais emprego e tornar a moeda nacional mais robusta através da exportação de madeira já trabalhada. O Ministério de Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural está a projetar, está a preparar um projeto chamado Floresta em Pé, em que entram muitos fatores aqui, a partir de formação e capacitação dos operadores, com vista a ter tecnologia suficiente para fazer face ao desafio da região e do mundo em termos de transformação de madeira. Xavier Sacambuera mostrou-se preocupado com a qualidade do produto final da madeira trabalhado por grande parte dos carpinteiros moçambicanos. Estou a falar de carteiras, estou a falar de casquilharias para construção. Quando é um carpinteiro por iniciativa própria, a qualidade é autêntica do século XVII. Quando o produto final chega a custar 1000 vezes. Quer dizer que nós somos detentores da matéria-prima para a manutenção da pobreza. Sacambuera terminou lembrando que neste momento 0,58% da floresta moçambicana perde-se atualmente em todo o país devido a 4 razões fundamentais. Em primeiro lugar, queimadas descontroladas. Segundo, a agricultura itinerante. Terceiro, construções de combustíveis lenhosos. Em quarta posição, aparece a exploração descontrolada da madeira. Moçambique precisa de uma lei que regule o uso da internet para punir os que abusam da liberdade de expressão, ferindo os direitos fundamentais dos outros, defendeu Salomão Moiana durante a segunda edição do Maputo Internet Forum. Vou começar a questionar o Salomão. Falando para uma plateia de jornalistas, académicos e sociedade civil, o jornalista Salomão Moiana disse esta quarta-feira que a internet é um grande meio de comunicação, mas que é preciso criar uma lei que coloque limites na forma como ela é usada. É muito importante que os cidadãos, nesta altura, nós tenhamos uma legislação, ou que pensemos numa legislação complementar à lei de acesso à informação, que não é para impedir o acesso dos cidadãos à internet, é para responsabilizar a maneira de utilização da internet. Moiana entende que o país deu um grande passo com a aprovação da lei do direito à informação. Entretanto, ainda é preciso trabalhar na sua aplicação. Posso saber por que até hoje, dia 28 de setembro, não há salários na função pública. As pessoas dizem que não há salário porque o dinheiro viajou para Washington e Nova York. Então, a coleta de dólares, quer dizer, a coleta de meticais para a compra de dólares foi tão alto que o Estado está falido, pelo menos durante algumas semanas, até recuperar gradualmente. Mas isso é o que se diz na rua. Posso ir confirmar isto junto de uma instituição credível, como o Ministério de Economia e Finanças, para me dizer onde é que foi o dinheiro. Pode me dizer, à luz da lei de acesso à informação, posso conseguir isto? Se calhar ainda não posso conseguir. Portanto, o nosso maior problema neste momento já não vai ser a existência ou não da lei. É os limites de acesso à informação que nós temos que exigir que sejam os verdadeiros limites, senão a lei transforma-se num instrumento burocrático para mostrar ao mundo que temos a lei também. O jornalista considera que a instalação das câmaras de vigilância ao longo das cidades de Maputo e Matola é uma medida necessária,
mas que deve ser feita de forma transparente. Está instalado. E onde é que os comprou? E quem vai controlar essa informação? Qual é a finalidade da recolha desse tipo de informação? Isso não está sendo discutido na sociedade moçambicana. O Maputo Internet Forum acontece no dia em que celebra-se o Dia Internacional do Acesso Universal à Informação, data que promove a proteção da liberdade de expressão. Na ocasião, houve lançamento de estudos sobre o nível de implementação da Lei do Direito à Informação, tendo-se concluído que ainda não há acesso à informação no país. Um cidadão escapou morte por linchamento no bairro Moala Expansão, em Nampula. A vítima é acusada de estar a perpetrar cenas de assaltos naquele bairro. O indivíduo foi linchado por populares que, de acordo com as suas palavras, o desconfiaram de praticar assaltos e roubos. Foi agredido, saía na discoteca, nunca da minha mãe. Depois, está ali, naquele espaço me veio, por causa do telefone. Você me disse que eu não sabia esse jovem. Só contar comigo. Então ali, me mandou para ele. Tem dinheiro, eu tenho 500 centavos que não tenho. Tem telefone. Eu disse, meu telefone não. Meu telefone, e quando bateu meu telefone, eu chamar, e levou capim, me queimou. O dinheiro que eu tenho é 600. Só que eu tenho que eu já estava. O dinheiro que eu peguei, eu usava, estou a 24 só. Este contraiu queimaduras em diferentes regiões do corpo, mas Frederico Sebastião, diretor do Banco de Socorros, tranquiliza afirmando que o doente encontra-se fora do perigo. Bem, o paciente chegou por volta das 5 e pouco, próximas 6 horas, vítima de queimadura térmica, tendo sofrido a região da face, a região anterior do tórax e dos membros superiores. Portanto, tem queimadura de 2º grau, que afeta aproximadamente 20% da sua superfície corporal. Já foi prestado os primeiros socorros, foi extraído a roupa que vinha junto ao corpo, começou a fazer antibióticos, a sulfadesina de prata, que é o que a gente põe na pele para evitar infecções, já fez soro, já fez morfina. Como pode ver agora, o doente está consciente, está comunicativo, já foi internado, praticamente ele aguarda apenas ir à enfermaria de cirurgia. Durante o fim de semana prolongado, o Banco de Socorros recebeu um total de 770 pacientes, dos quais 80 vítimas de agressão física. O setor do turismo em Nampula aposta na disseminação de informação como forma de relançar as potencialidades da província naquele ramo. No primeiro semestre do ano em curso foram aprovados 14 projetos de investimento que permitiram um encaixe de 134 milhões de meticais. Nampula possui enormes potencialidades turísticas, mas que grande parte delas não são exploradas devido à falta de informação. O diretor provincial da Cultura e Turismo acredita que a atividade poderá ser relançada se os cidadãos passarem a saber onde se encontram os locais de atração. Nós focalizamos mais na informação. O turismo é informação. As pessoas só vão a um destino quando sabem para onde eles que vão. Então, as pessoas quando vão a um destino procuram explorar experiências, né? O turismo é viver experiências nos locais, comunicação da informação ao cidadão nacional e estrangeiro, de onde é que ficam as nossas lindas praias, os nossos locais de atrativo turístico. Como saber isso? Bom, Nampula tem grandes destinos que são a ilha de Moçambique, principalmente para o turismo cultural. Temos também o Mussuril. Agostinho Zacarias referiu-se de algumas iniciativas projetadas para os próximos 3 meses na província. Bom, só no primeiro semestre de 2016, a nossa província foram aprovados 14 projetos de investimento. Isso mobilizado um volume de investimento de cerca de 134 milhões de meticais. Já é muito bom quando comparado com 2015, onde o investimento foi mobilizado, foi de 87. Isso aí são muitos. Podemos cimentar ainda mais aqui os elementos, como seja, explorar com mais força ainda as atividades da feira esportiva, né, que é um elemento essencial,
que caracteriza a gastronomia típica de Moçambique. Assim queremos promover também os chamados festivais, né? Já na Cala Velha vai assinalar no final do ano o Festival de Cala, que é Cala de Caranguejos. Visitas a estâncias hoteleiras e turísticas, palestras sobre a importância do turismo foram agendadas para assinalar a passagem esta terça-feira do Dia Mundial do Turismo na província de Nampula. Momento de observarmos mais um curto intervalo, mas antes o estado tem para as principais cidades moçambicanas. A capital do país, Maputo, terá uma máxima de 24 graus e uma mínima de 19. 27 graus de máxima para Xai-Xai e 20 de mínima, enquanto que Inhambane terá uma máxima de 27 graus e uma mínima de 18. No centro do país, 39 graus de máxima para Tete e 22 de mínima. 32 graus de máxima para Chimoio e 16 de mínima. Beira terá uma máxima de 29 graus e uma mínima de 21, enquanto que Quilimane terá uma máxima de 37 graus e uma mínima de 20. Já no norte do país, 27 graus de máxima para Lixinga e 13 de mínima. 28 graus de máxima para Pemba e 21 de mínima. Nampula, finalmente, 33 de máxima e 18 de mínima. Até já. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Maior parte para novos tempos e novas esperanças. A grande questão agora é tentar perceber como é que uma obra tão recente desabou. Os animais perdem a luta pela sobrevivência. Garanta a subsistência de milhares de pessoas que vivem no bairro de Ulém. Apesar de todos os episódios de insegurança, as embarcações são a única alternativa para... Nesse terreno pequeno viviam 5 famílias. Apesar, é sempre bom ter um maior cuidado. Uma criança e um jovem desapareceram nas águas da praia do Inos, aqui na cidade de Pemba. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da RNAP à cidade portuária de Natal. Davis Mango deixou ficar as seguintes considerações.
a partir da cidade da Beira e com imagens de Manuel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. A reunião que aprovou a primeira Constituição da República. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. Já pode ler o Jornal do País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou à Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Os temas da atualidade desportiva. Análise dos lances. As jogadas polémicas. As glórias. A resignação. Eu prefiro que uma equipa lute pelas possibilidades do que uma equipa que entre passiva e que esteja à despesa do adversário. Tenho a certeza absoluta que Moçambique tem talento e pode se organizar e ter bases suficientes para competir de igual para igual. As pessoas têm de se perceber. É verdade que é difícil nós educarmos o público, mas o público também tem de saber pôr-se no seu lugar. Tudo isto... Uma vez mais, muito boa noite. Estamos de volta ao jornal e vamos, a esta altura, olhar para o plano internacional. O relatório de uma equipa de investigadores internacionais concluiu que o voo MH17 da Malaysia Airlines foi alvo de um míssil terra-ar lançado a partir da Rússia. Na ocasião, perto de 300 pessoas morreram. O míssil que abateu o voo MH17 da Malaysia Airlines em 2014 na Ucrânia terá mesmo sido proveniente do território russo, afirma um relatório de uma longa investigação realizada por procuradores internacionais da Holanda, Austrália, Bélgica, Malásia e Ucrânia. Para se chegar a esta conclusão, foram entrevistadas 200 testemunhas, assim como foram analisados milhares de vídeos e fotografias. Todas as 298 pessoas a bordo deste voo morreram quando o avião voava de Amsterdão para Kuala Lumpur. Uma investigação levada a cabo pelas autoridades no ano passado já tinha descoberto que tinha sido um míssil russo a atingir o avião, mas até agora ainda não se sabia de onde havia sido lançado. Recorde-se que o avião foi abatido numa zona em que era controlada pelos rebeldes pró-Rússia, no contexto da tensão envolvendo forças ucranianas e forças separatistas. O candidato republicano Donald Trump prometeu que irá bater mais forte em sua rival democrata Hillary Clinton no próximo debate presidencial, depois de ter ficado na defensiva ao longo da maior parte do último debate. Trump alega também que tinha um microfone defeituoso e acusou o moderador de falta de imparcialidade. Donald Trump assumiu na última terça-feira, após o primeiro debate presidencial contra Hillary Clinton, que a sua postura defensiva justifica-se porque não queria embaraçar a sua rival democrata. Trump, por várias vezes, foi obrigado a defender-se perante várias acusações de Clinton, que parecia ter-se preparado à altura. A democrata acusou a magnata de ser racista, sexista e de se esquivar de pagar impostos. Hillary Clinton voltou a criticar Donald Trump um dia depois do debate, afirmando que ele é falso e com opiniões desagradáveis e ofensivas. Trump, que concorre a seu primeiro cargo público, elogiou a si mesmo por não atacar Hillary a respeito da alegada infidelidade conjugal do seu marido, o ex-presidente Bill Clinton, durante o debate na Universidade de Hofstra, mas disse em uma entrevista concedida à Fox News que pode partir para o ataque no próximo frente a frente. A imprensa dá vitória a Clinton no primeiro debate, mas Trump tentou rebater as críticas sobre o seu desempenho, afirmando que o seu moderador Lester Holt, da rede NBC News, fez-lhe perguntas muito injustas e que foi dado o microfone defeituoso.
Há mais 2 debates programados para 9 de outubro em St. Louis e 19 de outubro em Las Vegas. O Papa Francisco criticou esta quarta-feira em Roma a intensificação da violência na Síria e afirmou que os responsáveis pelos bombardeamentos terão de prestar contas perante Deus. Na sua audiência semanal na Praça de São Pedro, o Papa evocou a sua profunda dor e grande preocupação face aos acontecimentos em Alepo. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Francisco reiterou o seu apelo para que todos se empenhem com todas as suas forças na proteção dos civis, uma obrigação imperativa e urgente. O Sumo Pontífice apelou à consciência dos responsáveis dos bombardeamentos e lembrou-os que terão de prestar contas perante Deus. O Papa recordou também que a comunidade internacional tem a obrigação de ajudar a população civil daquela cidade síria. A zona leste da cidade de Alepo, onde vivem 250 mil pessoas, incluindo 85 mil crianças, foi ocupada pelos rebeldes, estando desde julho sitiada pelas forças do regime, que nos últimos dias têm intensificado os bombardeamentos. Segundo o médico sírio Abd Araman, que testemunhou na segunda-feira no Conselho de Direitos Humanos da ONU, nos últimos dias foram registrados 280 mortos na área sitiada de Alepo e apenas no domingo registraram-se 400 feridos, entre os quais 61 crianças. A guerra da Síria, que começou como um levante pacífico contra o presidente Bashar al-Assad em 2011, logo converteu-se num conflito brutal e sangrento entre sunitas e xiitas, com a intervenção de grupos terroristas que aproveitaram-se da instabilidade para ocupar alguns territórios. As entradas dos Estados Unidos do lado dos rebeldes que querem a queda do regime de Bashar al-Assad e da Rússia que apoia a permanência deste intensificaram o conflito desde 2014. Morreu esta quarta-feira Shimon Peres, antigo presidente de Israel e Nobel da Paz. Peres foi vítima de um acidente vascular cerebral a 13 de setembro e encontrava-se hospitalizado. Shimon Peres estava internado na unidade de cuidados intensivos do Hospital de Tel Aviv e com respiração assistida. Peres era o último sobrevivente da geração dos pais fundadores de Israel e foi um dos principais obreiros dos acordos de Oslo, assinados com os palestinianos em 1990, o que lhe valeu a atribuição do Nobel da Paz em 1994. Shimon Peres ocupou quase todos os mais importantes cargos políticos em Israel, começando por ministro de várias pastas em vários governos, primeiro-ministro interino, primeiro-ministro e presidente entre 2007 e 2014. O funeral do antigo presidente israelita e Nobel da Paz será realizado na próxima sexta-feira, numa cerimônia de Estado reservada a altas individualidades da nação e da diáspora, no cemitério do Monte Herzl, em Jerusalém. De volta à pátria e com o desporto, a União Desportiva de Songo e a Star Times assinaram na tarde desta quarta-feira em Tete um acordo de parceria financeira. O mesmo visa o apoio para a equipa de futebol da União Desportiva de Songo por parte da empresa de comunicação. A equipa de futebol da União Desportiva de Songo ganhou um novo parceiro no que diz respeito a patrocinadores. O clube passa a beneficiar de apoio em dinheiro para as suas atividades durante os próximos 2 anos. Elsa Matula, da Star Times, e Luís Canhemba, da União Desportiva de Songo, olham para o acordo como uma forma de impulsionar o futebol no país. Nós vamos apoiar a equipe em espécie, isto é, o nosso acordo vai vigorar em 2 anos e durante estes 2 anos sempre do nosso lado também vamos apoiando a equipe em função das necessidades, isto é, sempre que a equipe solicitar alguma coisa relacionada com tudo que é espécie, como disse, nós vamos dar. Para esta viagem, para este acordo, a Star Times Media Moçambique vai apoiar a equipe com 50 descodificadores, t-shirts para toda a equipe e um projetor. Eles queriam, neste momento do final do campeonato, catapultar, ajudar a catapultar, ajudar a motivar a equipe para os objetivos propostos, que são, nomeadamente, ganhar o campeonato e a Taça de Moçambique. Já o diretor provincial da Juventude e Desportos de Tete, Bem-vindo Tadeu, considera que com o acordo a União Desportiva de Songo será referência a nível nacional e internacional. O governo da província de Tete viemos testemunhar esta conferência de imprensa
em reconhecimento do grande contributo que os clubes da província de Tete têm prestado na elevação cada vez mais alta do nome da nossa província no contexto nacional e não só, através da sua atuação no desenvolvimento do desporto nacional, seja no plano organizacional, mas também e sobretudo nos resultados alcançados nesta época. Este acordo tem caráter renovável, dependendo dos resultados que se alcançarem durante o tempo de vigência. O presidente da Liga Moçambicana de Futebol, Ananias Kouana, considera que o acordo firmado entre a Star Times e a União Desportiva de Songo mostra que as empresas começam a associar as suas marcas à qualidade de futebol. Kouana falou ainda da ameaça de boicote que as equipas de Cabo Delgado pretendem fazer às provas organizadas pela Federação Moçambicana de Futebol. Presente na assinatura do acordo entre a União Desportiva de Songo e a Star Times, o presidente da Liga Moçambicana de Futebol, Ananias Kouana, afirmou tratar-se de um entendimento que vai dar outra dimensão ao desporto, em particular ao futebol. De fato, digamos que é um ganho que o desporto moçambicano e em particular o futebol, ao testemunharmos a assinatura do acordo entre a União Desportiva de Songo e a Star Time, portanto, isto demonstra que as empresas estão a se associar a um produto de qualidade, não só a qualidade da União Desportiva de Songo, que tem demonstrado o seu crescimento, se nós olharmos para a história deste clube, mas também o crescimento ao nível da própria Liga Moçambicana de Futebol. Entendemos que as empresas que se associam a nós, através dos clubes, é por verem esta qualidade que nós estamos a demonstrar do trabalho que está sendo feito. Kouana falou também da ameaça das equipas de Cabo Delgado, que pretendem boicotar todas as competições organizadas pela Federação Moçambicana de Futebol, tendo dito que a sua instituição aguarda a comunicação oficial para tomar uma posição. Se calhar poderia ser suspeito, porque é matéria da Federação Moçambicana de Futebol e nós estamos na Liga Moçambicana de Futebol e esperamos uma comunicação oficial da Federação Moçambicana de Futebol à Liga Moçambicana de Futebol, quem vai ser o representante da Zona Norte no Campeonato Nacional. Portanto, eu penso que tudo que tem-se falado, a polêmica que tem-se falado, nós aguardamos o posicionamento final da Federação Moçambicana de Futebol. Notícias em modo permanente na STV Notícias no Noite Informativa, que arranca dentro de instantes o ponto final do Jornal da Noite. Graças pela atenção dispensada. Tenham uma boa noite e até à próxima. À quarta-feira, às 23 horas, Boaventura Município junta-se a 3 grandes mulheres da sociedade. Gera-se tudo, caça-se tudo, para. Revisão por revisão. Para colher a visão, a voz e análise. Como é que interpreta este sinal? Sob perspectiva feminina de diversos assuntos na ordem do dia. O que a Renamo está a fazer é uma afronta ao Estado. É preciso cantar muito alto bem. E que esse bem seja real. A arma e a guerra não são a forma de resolver os nossos problemas como cidadãos. Estão-se a manchar, vocês. Não há ninguém que vai tapar o sol. Os processos são dinâmicos das revoluções. Todo mundo está amarrado em algum lugar e acha que é ali onde tem que comer. Os políticos têm uma responsabilidade bastante grande. Estamos a tocar batuques, ninguém está ouvindo. Ninguém está ouvindo. É preciso que venha para eles poderem explicar. Despolitizar excessivamente o órgão eleitoral, o que quer dizer? Opinião no feminino.
Uma criança e um jovem desapareceram nas águas da Praia do Inos, aqui na cidade de Pemba. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da RNAP à cidade portuária de Natal. Davis Simango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manuel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. A reunião que aprovou a primeira Constituição da República. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui.